Você que está assistindo esse vídeo, existe uma chance de pelo menos 70% de que você não goste de matemática ou pelo menos não saiba essa matéria no nível ideal. Como é que eu sei disso? Dá uma olhada nessas notícias. Em especial, eu queria te mostrar esse gráfico. Na verdade, esse gráfico é de 2018, mas eu garanto para você que a realidade não mudou muito até hoje. Olha só o gráfico do 5º ano do ensino fundamental. 33% dos alunos estão no nível insuficiente de matemática e 51% no nível básico. Significa que só 15% estão no nível adequado. E esses dados não são só de escola pública, também está incluso algumas escolas privadas, tá? Então não é só a escola pública que está na brincadeira. Agora compara com o 3º ano do ensino médio. 71% estão no nível insuficiente de matemática, sendo que 22% estão no nível 0, ou seja, alunos não sabem absolutamente nada de matemática, e 23% no nível básico, e só 4,5% no nível adequado. 4%, ou seja, a cada 100 alunos, só 4 do 3º ano do ensino médio estão no nível adequado de matemática. Assustador, né? Dá uma olhada nesse outro. Isso aqui são os resultados de um exame internacional que é feito em vários países, que analisa leitura, matemática e ciências. Dá uma olhada no gráfico dos últimos anos de matemática. E é importante dizer que são 79 países avaliados, e o Brasil em matemática ficou em 70º, ou seja, é praticamente um dos últimos. E se você ver aí, o melhor resultado foi em 2012, e aí nos anos seguintes decaiu a nota. E como era de se esperar, o top 3 dos países que tiveram melhor desempenho nesse exame são países asiáticos. E eu sei que é cultural a gente ter isso em mente, que asiático vai melhor em matemática, mas existe, dentre vários motivos, existe um motivo bastante forte, cultural, que faz toda a diferença nesse desempenho deles em relação aos outros países. Mas o que eu quero te mostrar com esses dados a princípio é mais um reconhecimento da realidade brasileira na questão de educação, principalmente em matemática. A matemática ela é muito mais do que simplesmente fazer uma conta, encontrar o x, resolver uma equação do 2º grau, coisas do tipo que a gente está acostumado no ensino médio. Querendo ou não, ela está diretamente associada com o desenvolvimento de um país. Ela é a base de toda a tecnologia que se pode desenvolver. Eu garanto para você que, do ponto de vista de ciência e tecnologia, o mundo não seria o que ele é hoje sem a matemática. É impossível. Qualquer coisa que você olhar ao seu redor, inclusive exatamente esse momento que a gente está conversando através da internet, de uma plataforma de vídeo, de um celular ou um computador, absolutamente nada disso existiria sem o avanço da matemática na civilização humana. Então, esse cenário do Brasil não é simplesmente uma análise de uma nota numa prova só para ter uma competição entre os países. É literalmente um dos grandes fatores que impede um avanço tecnológico maior. Tá? Então é importante que você reconheça o impacto desse conhecimento numa sociedade. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. Agora, a gente pode tentar esmiuçar alguns motivos que justificam esse desempenho do Brasil nessas provas. A gente poderia aqui listar vários, mas existem alguns que não são tão óbvios e que é investigado por alguns pesquisadores, inclusive internacionais. Eu diria que o primeiro deles, que é fundamental, é uma crença limitante de que matemática não é para todos. Começa por aí quando o aluno, lá desde a infância, já começa a injetar na cabeça dele que matemática é só para gente inteligente, é só para gênios, ou inclusive o que eu infelizmente já vi dados sobre é que matemática só é para homens. Isso eu também já vi e é uma crença absolutamente sem fundamento. E eu posso te provar que matemática não é só para homens, mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo. O que é importante é que a mentalidade, para qualquer assunto que você for aprender, ela impacta diretamente no seu desempenho. Porque se você não acredita que você é capaz de estudar e aprender aquele assunto, por mais que você tente, o seu subconsciente vai te trair. Ele, de uma forma sutil, ele vai ficar te relembrando dessa crença. E o problema é que essa crença, na maioria das vezes, ela é injetada tanto pelos pais, que pelo cenário brasileiro
também não tiveram uma boa experiência com matemática, inclusive pelos próprios professores de matemática. Sim, isso é verdade. Existe professor de matemática que nem ele mesmo gosta do assunto ou nem ele mesmo acredita que ele pode dominar aquele assunto. Então começa daí que, de uma forma sutil, a mentalidade da criança, do pré-adolescente, já vai sendo modificada com essas crenças. E como você viu nos gráficos que eu mostrei no início do vídeo, tem uma mudança brusca do 5º ano do fundamental para o 3º do ensino médio. E é exatamente por isso. Nesse intervalo, a criança começa a perceber que existe essa crença na sociedade que ela está inserida ali. E aí, aos poucos, ela vai desacreditando que ela é capaz. E uma crença bastante parecida e super forte é que saber matemática é como se fosse uma espécie de dom natural que ou a pessoa nasce com ou a pessoa nasce sem. Isso também é comprovadamente uma mentira. Inclusive, eu vou ler aqui uma frase para você de uma pesquisadora que insiste bastante nesse assunto de aprendizagem de matemática, que é o seguinte: embora eu não esteja dizendo que todo mundo nasce com o mesmo cérebro, estou afirmando que não existe essa ideia de cérebro matemático ou dom matemático como muitos acreditam. Ninguém nasce sabendo matemática e ninguém nasce sem a capacidade de aprender matemática. E o que infelizmente acaba influenciando muito em como você vai lidar com a matemática são suas experiências na infância. Como essa mesma pesquisadora diz, as primeiras experiências perniciosas que as pessoas adquirem com a matemática fecham as portas para o resto da vida. E eu, inclusive, pessoalmente, já conheci pessoas que tiveram alguma experiência um tanto traumática com a matemática na infância e que hoje em dia têm dificuldade de aprender essa matéria porque, de uma forma ou de outra, no cérebro dela está cravado que ela não é para aquilo, ou que essa matéria é só para algumas pessoas. Então, o que eu quero te dizer é que um dos principais fatores para você aprender matemática, ou na verdade qualquer assunto, mas especialmente matemática, é a sua mentalidade. E o argumento que eu ponho para confrontar essa sua ideia é simplesmente o que você tem e que todo ser humano tem, que é um cérebro. Se você tem um cérebro, eu garanto para você que você é capaz de aprender matemática. Simplesmente pelo seguinte: sucessivos estudos demonstraram a incrível capacidade do cérebro de crescer e mudar em um período muito curto. Quando aprendemos uma nova ideia, uma corrente elétrica dispara em nossos cérebros, passando por sinapses e ligando diferentes áreas cerebrais. Se você aprende algo em profundidade, a atividade sináptica cria conexões duradouras em seu cérebro, formando caminhos estruturais. Contudo, se você visita uma ideia apenas uma vez ou de uma maneira superficial, as conexões sinápticas podem ser apagadas como sulcos feitos na areia. Então, o ponto é, se você tem um cérebro, o cérebro tem uma característica que a gente chama de plasticidade cerebral, que permite que ele crie conexões novas, mude a sua estrutura, dependendo do estímulo que você dá para ele. Ele literalmente pode crescer enquanto você aprende algo novo com profundidade, porque como você acabou de ver, se você só visita uma ideia uma única vez, ela acaba sendo apagada. Por isso que existem técnicas para você fortalecer esse conhecimento. Mas o ponto é, se você tem um cérebro e o cérebro tem essa característica, você consegue aprender qualquer coisa. E não pense você que aprender, em relação principalmente à matemática, é simplesmente ir numa aula ou sentar a bunda na cadeira e fazer exercícios, tá? Não é só isso. Inclusive tem diversas maneiras muito mais divertidas de você aprender matemáticas sem ficar só nessas técnicas tradicionais, que em geral para início de conversa não funcionam muito bem. Talvez você pense, mas nem todo mundo nasce com a mesma estrutura cerebral. E aí, nas palavras da pesquisadora, te diz o seguinte: as eventuais diferenças cerebrais com as quais as crianças nascem não são nem de perto tão importantes quanto as experiências de crescimento cerebral que elas têm ao longo da vida. Então esse é outro argumento que tem que deixar de ser verdade para você a partir desse momento. Se você ainda não está convencido que o cérebro é tão poderoso quanto você acredita, eu vou te contar a história de uma garota, cujo nome é esse, e na época que isso aconteceu ela tinha 9 anos. Essa garota, naquela época, ela sofria de convulsões e essas convulsões, os médicos não conseguiam controlar ela. Então estava chegando num ponto,
talvez pela frequência ou pela intensidade dessas convulsões, chegou num ponto que os médicos não conseguiam mais controlar. E aí o médico que cuidava dessa garota, talvez como último recurso, teve a ideia de remover metade do cérebro dessa garota, todo o hemisfério esquerdo. É quase como se fosse a última cartada para conseguir controlar essas convulsões. E aí a cirurgia deu tudo certo, foi bem sucedida, só que a garota ficou paralisada. Isso provavelmente já era de se esperar, afinal removeu metade do cérebro. Só que os médicos previam que essa garota ficaria dessa forma, paralisada, por muitos anos, porque o lado esquerdo do cérebro controla os movimentos físicos. E aí, meio que o inesperado aconteceu. Conforme as semanas e os meses foram passando, ela começou a surpreender os médicos, porque ela estava recuperando as funções e os movimentos. Agora, como é que isso pode acontecer, já que a parte do cérebro responsável por isso foi removida? E o fato é que o lado direito do cérebro estava desenvolvendo conexões necessárias para realizar as funções do lado esquerdo, que foi perdido. Inclusive o cérebro dela cresceu de uma maneira que eles não previam, não imaginavam que poderia ter um crescimento tão rápido, e o que mostra o poder dessa característica que é a plasticidade cerebral, que eu e você e todo ser humano tem essa característica. E passado um tempo, essa garota já corria e brincava igual uma outra criança normal. Só teve uma leve marca, um ligeiro mancar, como se fosse o único vestígio daquela cirurgia que removeu metade do cérebro dela e, claro, ela não tinha mais as convulsões. Então, o que eu quero que você reflita, se essa garota que sem metade do cérebro recuperou os movimentos e reestruturou o cérebro, fez o cérebro crescer de novo, você acha que você não é capaz de aprender matemática? Essa é a principal motivação real que eu quero te passar nesse vídeo. Agora, existem os comos. O primeiro como é você mudar essa mentalidade que eu acabei de falar. A mentalidade é o pilar que vai sustentar todo o conhecimento que você vai tentar construir em cima. Porque senão, em qualquer momento que você enfrentar uma dificuldade na matéria, travar no assunto, errar ou coisas do tipo, essa crença vai simplesmente ressurgir na sua mente e te lembrar que você não é capaz. Então, é a primeira coisa que você tem que deletar do seu cérebro. Porque o fato é que todo mundo, durante um aprendizado, erra. Porque é assim que a gente constrói um aprendizado. Seja você de exatas ou não exatas, todas as pessoas erram e aprendem com aquele erro. É nesses momentos que o seu cérebro ativa regiões que vão ajudar a consolidar aquele conhecimento e fortalecer aquele ponto que você errou e potencialmente não errar mais. Então para isso acontecer, tem que mudar a mentalidade. Existem outros passos importantes para você aprender essa matéria e um deles é o interesse. O interesse é um outro detalhe sutil, mas super fundamental depois da mentalidade. Porque normalmente quando você está numa sala de aula, aquilo é exposto de uma maneira muito ferramental e que com certeza em pelo menos um assunto de matemática veio a seguinte pergunta na sua cabeça: para que isso serve? E eu confesso que essa pergunta veio inclusive para mim. Só que as chances são que você não vai conseguir uma resposta dentro de uma sala de aula, porque às vezes nem o seu professor sabe a resposta, com todo respeito aos professores, mas estatisticamente é isso que acontece. Às vezes nem o professor sabe para que aquele assunto vai servir ou por que seria interessante você aprender aquilo. E aí que está um grande problema. Quando a gente não vê uma real motivação para aprender um assunto, a não ser simplesmente passar de ano, fazer uma prova, passar no vestibular, fica muito mais difícil você consolidar aquele conhecimento. Então, como eu já falei no início desse vídeo, a matemática ela é muito mais do que aquilo que talvez você ache que ela é. Inclusive, ela é muito mais interessante e resolve problemas que talvez você nem imagine. Então, conseguir de alguma maneira despertar o seu interesse por o assunto é um outro grande pilar para que você consiga aprender matemática efetivamente. Claro que aí existem N formas de você despertar o interesse, cada assunto é de um jeito, cada pessoa vai encarar isso de uma maneira diferente. O que eu estou expondo aqui são os pontos críticos que são sutis e pouca gente fala dele. Inclusive, eu vi poucas pessoas na internet tentando discutir esses temas na aprendizagem, mas eles são
super fundamentais e vão mudar totalmente o jogo. E a questão do interesse, eu já vi de muita gente falar, mas eu não sou de exatas, eu não quero seguir nenhuma carreira de exatas. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você não precisa despertar um interesse a ponto de querer seguir uma carreira nessa área. Às vezes esse interesse que eu quero dizer pode ser um interesse como diversão, porque dá para você aprender matemática, às vezes jogando. Você consegue melhorar o seu raciocínio lógico, que é uma outra ferramenta fundamental, simplesmente jogando um jogo, um aplicativo, um jogo de tabuleiro, coisas do tipo. E além da diversão, você pode ter um interesse mais competitivo. Tem gente que gosta de aprender matemática para conseguir, em determinado jogo, ter vantagens a mais. Porque sim, existe uma área na matemática que só estuda a estrutura de jogos e você, sabendo um pouco dela, você consegue ter vantagens em determinados jogos, inclusive estratégias para você ganhar sempre. Então tem várias nuances que podem despertar o interesse para você em matemática, mas ele também é um fator fundamental. E claro, você na posição de uma criança ou de um pré-adolescente, o dever de despertar esse interesse em você normalmente é de um professor ou dos pais. Só que se eles não são expostos a esses recursos, eles também não vão conseguir mostrar isso para a criança ou para o pré-adolescente. E aí isso acaba afetando mais o aprendizado. E entre esses e alguns outros pontos que são fundamentais para você aprender matemática, o intuito desse vídeo é que eu queria te mostrar que você e qualquer pessoa pode e até deve, na maioria dos casos, aprender matemática. E eu espero ter te convencido de que esses pontos fundamentais, que são a mentalidade, o interesse e outros, vão fazer toda a diferença no seu aprendizado. E que o seu cérebro, que é um órgão absolutamente incrível e que você e todo ser humano tem, te dá essa possibilidade de aprender matemática e qualquer assunto. Basta você ter esses fundamentos que eu falei. Agora, você pode estar na situação do seguinte, beleza, eu concordo com você, mas eu queria saber como eu faço isso. Como é que eu mudo essa mentalidade ou como eu desperto esses interesses? E o que eu posso te falar por enquanto é que se você quer aprender tudo isso e mudar a sua mentalidade, você precisa acompanhar a gente aqui nesse canal. Porque o projeto desse canal vai ser muito focado nisso. Tanto no canal do YouTube, principalmente no nosso grupo do Telegram, porque lá você vai poder acompanhar a gente mais de perto e eu vou poder ter um contato mais próximo de você para a gente começar a traçar essa sua jornada de transformar a sua visão da matemática e finalmente aprender essa matéria. Então, para isso, eu só te peço duas coisas. A primeira é se inscrever nesse canal e a segunda é clicar no link que está na descrição para você entrar no nosso grupo do Telegram. Se você não sabe, o Telegram é um aplicativo tipo WhatsApp, mas que ele tem alguns recursos mais interessantes, então é fácil, só você baixar ele lá no seu celular. Inclusive tem uma versão para computador e você clicar e entrar no grupo, tá? Às vezes é importante, quando você clica e entra lá no grupo, às vezes vai aparecer um botão embaixo falando para você entrar no canal, então não esqueça de clicar lá também. Então eu espero te deixar claro que esse caminho é possível e se ficou qualquer dúvida ou você queira fazer algum comentário sobre esse vídeo, comenta aí embaixo, eu vou te responder, para que eu possa também entender quais são as principais crenças limitantes que te impedem de aprender matemática ou acreditar que você realmente pode. Beleza? Então, por esse vídeo é isso e a gente se encontra dentro do grupo do Telegram e no próximo vídeo.